Imbernon, Francisco. Formação docente e profissional, formar-se para a mudança e a incerteza. Francisco Imbernon propõe uma análise profunda sobre os desafios da profissão docente no contexto contemporâneo. Um dos eixos centrais da obra é a defesa de que o professor precisa se formar continuamente para enfrentar cenários cada vez mais complexos. Para o autor, as escolas de hoje não podem mais se apoiar em modelos tradicionais de ensino baseados na repetição, na transmissão mecânica de conteúdos e na rigidez curricular. A sociedade exige uma prática pedagógica mais flexível, criativa e crítica, que permita aos alunos desenvolverem competências essenciais para lidar com situações diversas e imprevisíveis. Para alcançar esse objetivo, o processo de formação docente precisa estar diretamente ligado à reflexão sobre a prática, possibilitando que os professores analisem seus métodos, identifiquem seus limites e construam novos caminhos para potencializar a aprendizagem dos estudantes. Imbernon critica a formação inicial tradicional, muitas vezes centrada no acúmulo de conteúdos teóricos descontextualizados e distantes da realidade escolar. Para Imbernon, a formação docente não pode ser vista como um momento isolado, restrito ao período universitário. Precisa ser um processo contínuo e dinâmico que acompanha toda a trajetória profissional. Isso significa que os professores precisam ter acesso a oportunidades permanentes de atualização, troca de experiências e desenvolvimento de novas competências, para acompanhar as mudanças do mundo contemporâneo e construir práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras. Imbernon defende que a formação continuada deve estar diretamente conectada às necessidades reais do contexto escolar, considerando os desafios vividos pelos professores, as especificidades dos alunos e as transformações que ocorrem nas comunidades onde atuam. Esse modelo de formação valoriza a pesquisa, o diálogo e a colaboração entre educadores, criando espaços de construção coletiva do conhecimento e fortalecendo a identidade profissional docente. A obra também explora com profundidade a importância da reflexão crítica no processo formativo dos professores. Para Imbernon, ensinar não se limita a aplicar técnicas ou seguir metodologias pré-determinadas. É uma atividade que exige interpretação, análise e tomada de decisões fundamentadas. O autor argumenta que a prática pedagógica só pode ser transformadora quando o professor desenvolve a capacidade de questionar o próprio fazer, avaliar os impactos de suas escolhas e entender as implicações sociais, culturais e políticas da educação. Essa abordagem rompe com visões mecanicistas da docência e valoriza o professor como intelectual crítico, capaz de compreender que cada decisão pedagógica está inserida em um contexto histórico e social. Além disso, o livro destaca que a reflexão não deve ocorrer de forma solitária. A construção coletiva de saberes e o diálogo com outros educadores são fundamentais para enfrentar os desafios da prática docente e promover mudanças significativas na escola. Outro tema essencial presente no livro é a relação entre formação docente e identidade profissional. Imbernon afirma que a identidade do professor não se constrói apenas durante a formação inicial, mas ao longo de toda a sua trajetória, na interação com alunos, colegas, gestores, políticas educacionais e com a própria sociedade. Essa identidade é constantemente moldada por novos contextos e desafios, exigindo que o docente se posicione, redefina práticas e construa novas estratégias diante de um cenário em transformação. Por isso, o autor defende que a formação deve promover autonomia e protagonismo, permitindo que o professor seja mais do que um executor de programas prontos. Ele precisa ser um agente capaz de criar, inovar e pensar criticamente sobre os rumos da educação. Esse posicionamento coloca o professor como figura central no processo de transformação escolar, mas também reconhece a importância da colaboração entre os profissionais da educação para enfrentar os desafios de forma coletiva e solidária. A abordagem de Imbernon valoriza ainda o desenvolvimento de competências que preparem o professor para lidar com mudança e incerteza, elementos que caracterizam a educação contemporânea. A escola deixou de ser um espaço de respostas prontas e passou a lidar com problemas complexos, múltiplas demandas e necessidades diversas dos alunos. O autor defende que, para enfrentar esse cenário, o docente precisa ser flexível, criativo, crítico e disposto a aprender continuamente, adotando posturas investigativas e abertas ao diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Essa concepção amplia o papel do professor na sociedade, posicionando-o como mediador entre os saberes escolares,
as experiências dos estudantes e as demandas do mundo atual. Ao propor essa formação integrada, Ibernon oferece ferramentas teóricas e reflexivas para que os educadores possam compreender melhor seus desafios e reinventar suas práticas, tornando o ensino mais significativo, inclusivo e transformador. Segundo Ibernon, um dos maiores desafios da educação contemporânea é formar professores capazes de lidar com a imprevisibilidade, a diversidade e a constante transformação da sociedade. O autor destaca que a formação docente precisa ir além da simples transmissão de conteúdos e do domínio de técnicas pedagógicas. Para ele, o professor deve desenvolver uma postura reflexiva, investigativa e crítica, sendo capaz de analisar a própria prática, compreender os contextos sociais em que atua e propor soluções criativas para problemas complexos. Essa perspectiva rompe com a ideia de uma formação baseada apenas na memorização de teorias e na aplicação mecânica de metodologias. Defendendo que a aprendizagem profissional do educador deve ser construída continuamente e em diálogo com os desafios reais da escola e da comunidade. Ibernon propõe que a formação docente seja coletiva e colaborativa, fortalecendo a troca de experiências entre professores e a construção de saberes de forma integrada. O autor argumenta que os desafios da prática pedagógica não podem ser enfrentados de maneira isolada. As questões que atravessam a sala de aula refletem fenômenos mais amplos, como desigualdade social, diversidade cultural, avanços tecnológicos e transformações políticas. Ibernon defende que os espaços de formação continuada devem favorecer o diálogo entre educadores, possibilitando que diferentes perspectivas se encontrem e gerem novas alternativas para a prática pedagógica. Assim, o professor deixa de ser apenas um executor de currículos prontos e passa a atuar como protagonista na construção de projetos educativos, tomando decisões mais autônomas e fundamentadas. Ibernon propõe que a formação não seja algo imposto, mas um processo construído com base nas necessidades concretas dos alunos, das escolas e da própria sociedade. O autor compreende a incerteza como elemento constitutivo da profissão docente. Ao invés de enxergá-la como um problema a ser eliminado, Ibernon a apresenta como um convite para a inovação e a reinvenção constante da prática pedagógica. Para Ibernon, o professor precisa abandonar a ideia de que terá sempre respostas prontas e passar a desenvolver competências como flexibilidade, abertura ao diálogo, curiosidade e capacidade de aprender continuamente. Essa postura amplia o papel do educador, que deixa de ser um mero transmissor de informações e passa a atuar como mediador de saberes, criando pontes entre o conhecimento acadêmico, as vivências dos estudantes e os desafios do presente. Nesse sentido, o autor aproxima a docência de uma prática investigativa, na qual o erro e a dúvida são reconhecidos como partes essenciais do processo de aprender e ensinar. Outro aspecto importante destacado na obra é o impacto da proposta de Ibernon na construção de políticas educacionais e na redefinição do papel da escola. Ao afirmar que o professor deve ser preparado para lidar com a diversidade, a complexidade e a velocidade das mudanças, o autor contribui para ampliar os debates sobre currículo, metodologias e gestão educacional. Seu pensamento inspira novas formas de organização escolar, pautadas na autonomia, na participação e na valorização da pluralidade de saberes. O livro dialoga com as necessidades de uma educação que forma cidadãos críticos, capazes de compreender e intervir no mundo em transformação. Essa abordagem ressignifica a relação entre professor, aluno e conhecimento, tornando o ato educativo mais humano, dinâmico e conectado com a realidade social. As propostas de Ibernon fortalecem o papel do professor como agente de transformação social, capaz de mediar aprendizagens, criar oportunidades e contribuir para a construção de uma escola mais inclusiva, democrática e inovadora. Provoca educadores a repensarem suas práticas, questionarem modelos engessados e assumirem uma postura mais criativa e autônoma diante dos desafios que a educação enfrenta.